Olá, amigos e amigas do curso Trino. Vamos dar início a mais um encontro aqui na nossa turma preparatória. Vamos seguir estudando o tema prisões cautelares, medidas cautelares diversas da prisão e também liberdade provisória. Recapitulando aquilo que vimos na aula anterior, chegamos a falar sobre a prisão temporária e iniciamos o estudo da preventiva. E aí avançamos bem, vimos o conceito, vimos os seus requisitos e começamos a falar sobre o regramento legal da preventiva, né? Lá no código falamos aí dos artigos 311 e também 312. Vamos retomar daqui, desse ponto, então vamos passar a falar do artigo 313 do Código, que é um artigo que vai apontar hipóteses legitimadoras da preventiva. São situações em que a lei vai permitir o cabimento da preventiva. E eu lanço aqui o artigo em tela enquanto vamos comentando. Está aí, portanto. Já registro que nós vamos ter aqui 4 hipóteses legitimadoras da preventiva. Então, vem nos incisos de 1 a 3 e também no parágrafo 1º. Já fica também o registro que são hipóteses alternadas. Não se impõe qualquer cumulação aqui, conforme entendimento da maioria. Isso vem caindo muito em prova, hein? Tá? Há uma minoria que sustenta que o inciso 1 tem que estar presente sempre. Então, teria que ocorrer uma cumulação entre 1 e 2, 1 e 3, 1 e parágrafo 1º. Ou, né, aí sim, o inciso 1 sozinho, isoladamente. Né? Mas essa corrente vai sustentar que o inciso 1 é obrigatório. No entanto, a corrente, repito, minoritária. A maioria vai apontar que são aqui, então, hipóteses alternativas. Tá bom? Então, vem aqui e afirma, nos termos do artigo 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva. Aí vem, nos crimes dolosos. Então, pelo inciso 1, vamos afastar contravenções penais e crimes culposos. Mas, repito, pelo inciso 1. Se o caso não se encaixa no 1, aí podemos encaixar no 2, no 3 ou até no parágrafo 1º. Então, nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. E o porquê aqui da escolha desse patamar de 4 anos? Porque a lei acabou entendendo que se o indivíduo é condenado a uma pena inferior a 4 anos, ele não vai ficar preso. Ele vai cumprir uma pena em liberdade, via de regra. O que vai ocorrer? A pessoa, o apenado, tem direito à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos. Então, efetivamente, na prática, ele não vai ficar preso. O culpado. Se o culpado não vai, quem é inocente ainda também não pode ficar preso. A isso se dá o nome de princípio da
homogeneidade. Repito, princípio da homogeneidade. Ou seja, não se permite que o inocente tenha tratamento mais gravoso do que aquele conferido a quem já é culpado. O culpado não fica preso, o inocente também não. Tá? No fundo, aqui o princípio adota o critério da razoabilidade ou proporcionalidade, naquele sentido de vedação ou proibição ao excesso. Tá bom? Não sendo possível encaixar no inciso 1, então vamos ler aqui o 2. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do artigo 64 do Código Penal. O que é isso? Cabe se houver reincidência. Se houver reincidência. Tá? É isso. Agora, primeiro ponto. Não se impõe uma reincidência específica. Notem que a norma fala se o agente tiver sido condenado por outro crime doloso. E aí, seja ele qual for. Então, não se impõe reincidência específica. E, segundo ponto, pode ser qualquer crime doloso. Muito importante, não precisa o crime doloso ter pena máxima superior a 4 anos. Não se impõe aqui uma cumulação com o inciso 1. A ressalva, ali que vem na parte final, diz respeito àquele prazo de depuração da reincidência. Após extinto o cumprimento da pena, né? Passado o prazo de 5 anos, o agente não é mais reincidente. Ele é tecnicamente primário. Daí porque não cabe preventiva, mas não cabe com fundamento no inciso 2. Aí podemos tentar encaixar no 1, no 3 ou até no parágrafo 1º. O inciso 3 afirma que cabe também se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. O que é importante aqui registrar? Primeiro ponto, aqui a preventiva vai funcionar como uma medida coercitiva. Uma medida que vai, então, compelir o agente a cumprir a medida protetiva de urgência que foi fixada anteriormente pelo juiz. E aí vem um outro ponto. Deve o juiz, nessa situação aqui, inicialmente fixar a medida protetiva de urgência. Se, no entanto, houver descumprimento e ela não se revelar eficaz para atender aquele motivo cautelar, aí, então, cabe a preventiva. Outro ponto, muito cuidado, se a vítima é mulher. Por quê? A Lei Maria da Penha, lá no artigo 20, prevê que cabe aí a preventiva de forma autônoma, não precisa primeiro o juiz impor a medida protetiva de urgência, a própria preventiva já funcionaria em si como uma medida protetiva de urgência, ok, mas o ponto mais importante é o artigo 20 da Lei Maria da Penha afirma que cabe a preventiva a qualquer tempo de ofício pelo juiz. O que é que vem se entendendo é que, nesse ponto, o artigo 20 da Lei Maria da Penha está
revogado tacitamente pelo pacote anticrime, pelo artigo 3º-A e também pelo artigo 311 do Código, que já vimos aqui na aula anterior, reformado aí pelo pacote anticrime para vedar o decreto da preventiva de ofício. Aí não cabe em nenhum momento, nem na fase de investigação, nem no curso da ação penal. Tá bom? Então, adaptando o artigo 20 da Lei Maria da Penha ao pacote anticrime. Por fim, cabe também no caso do parágrafo 1º. Então, também será admitida preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Isso significa que cabe aqui também para fins de identificação civil do agente, algo que já vimos aqui na aula anterior, que fundamenta também a temporária. E aí lembram que há quem entenda que o cabimento da preventiva é mais amplo e engloba o cabimento da temporária. A temporária, na prática, estaria esvaziada, né? Há essa crítica, e aqui é mais um argumento para que se faça essa crítica. Tá? Cabe, para fins de identificação civil do agente, que, uma vez obtida, né, e não havendo mais qualquer motivo para manter o indivíduo preso, é caso de sua soltura. Tá bom? Aí vem isso aqui, ó, o parágrafo 1º era um antigo parágrafo único da norma. Novo mesmo é o parágrafo 2º. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena. Lembrem bem que, há algum tempo, o STF entendeu que é inconstitucional a execução provisória da pena privativa de liberdade, que vai violar, sobretudo, a presunção de inocência. Então, aqui é uma norma que, para muitos, acaba reforçando essa posição do STF. Né? E aí vem a parte final, ou como decorrência imediata de investigação criminal, ou da apresentação ou recebimento de denúncia. Aqui o que temos é uma vedação a uma preventiva como uma consequência automática e obrigatória da prática de algum ato processual. Tá? Preventiva no país é possível desde que justificada, fundamentada, embasada a partir da existência de motivo cautelar. Olha aí aquele princípio da necessidade. Não se permite uma preventiva, então, como decorrência automática e obrigatória da prática de algum ato processual. Tá? É o que vem aí. E os atos que vêm aí são meramente exemplificativos. Temos outros. Exemplo marcante, o que vem no artigo 366 do Código. Se houver citação por edital e o réu não comparecer nos autos, nem constituir defensor, o artigo vai permitir o decreto da preventiva, sim, mas não como uma medida automática, obrigatória, que vai ocorrer sempre. Ela é possível se devidamente checada, motivada. Tá bom? É a leitura correta aí dessa norma. Bom, o artigo 314 é o único de preventiva que não é reformado.
Ele vai aqui, eu não vou ler, eu vou só resumir. Ele vai afirmar que o juiz não pode decretar preventiva se houver alguma causa excludente de ilicitude. Ilicitude. Tá bom? Dois pontos aqui para comentar. Primeiro, não se impõe prova firme, cabal, certa, inequívoca quanto à existência da excludente de ilicitude. Basta uma prova fundada, uma prova razoável, uma prova indiciária, para que então já se vede o decreto da preventiva. Segundo ponto é que o artigo fala em excludente de ilicitude, mas há quem faça na doutrina uma interpretação extensiva da norma, para incluir na norma também o quê? A excludente de culpabilidade. Tá bom? Mas tomem o cuidado para uma prova objetiva. Se a questão indagar conforme o código, se veda a preventiva, se houver apenas excludente de ilicitude. Tá bom? Seguindo aqui para o penúltimo artigo, o caput já é algo que comentamos aqui bem, a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Né? Também o parágrafo 1º é algo que já vimos aí em uma norma anterior. Vai repetir, vamos só voltar aqui, o teor do artigo 312, parágrafo 2º. Vamos ver? Ele vai afirmar, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Já vimos esse fundamento sempre em concreto. E o que é um fato novo ou contemporâneo? É o motivo cautelar, não é propriamente o fato deletivo em si. E aí vem aqui, ó, o parágrafo 2º, que é uma norma que repete uma norma do CPC. É uma norma que vai ter o cuidado de expor quando é que uma decisão não se considera fundamentada. E aqui é uma norma que se aplica não apenas à decisão referente à preventiva. É uma norma que vale no processo penal para qualquer decisão. Né? Então, vem ali e afirma, seja ela interlocutória, sentença ou acordo. Aí, leia um artigo com calma, depois, sem maiores dificuldades. Em resumo, o juiz tem que fundamentar com suas próprias palavras. Não pode delegar a fundamentação, não pode substituir a sua própria fundamentação por fundamentação feita por terceiros. Artigo de lei, teor de julgado, trecho de alguma manifestação de alguma parte. Não. Tudo isso pode ser feito, sim, mas só para ilustrar o convencimento próprio do juiz, para confirmar o seu posicionamento. Tá bom? E aqui, por fim, o último artigo de preventiva. Né? Bom, o caput não é novo. Afirma, juiz poderá, de ofício a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se no correr da investigação ou do processo verificar a falta de motivo para que ela subsista. Se afirma, então, que a decisão de preventiva está submetida à chamada cláusula rebus sic stantibus. Ou seja, enquanto houver motivo cautelar, a preventiva é decretada e se mantém. Se o motivo some, ela é revogada. Como também vamos ver aqui, ó,
Se volta a surgir um novo motivo cautelar, cabe um novo decreto. Então, vem aqui a parte final e complementa, bem como, novamente, decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Há quem afirme que é possível um novo decreto de ofício, porque o início aqui do caput fala que o juiz pode atuar de ofício, mas há quem entenda que não caberia um novo decreto de ofício, só a revogação. Aqui, por força do sistema que foi criado pelo pacote anticrime, que veio para vedar qualquer decreto de preventiva de ofício pelo juiz. O juiz somente poderia atuar de ofício em prol do estado de liberdade do cidadão, se em prol desse direito fundamental, não quando atua em desfavor da liberdade. Mas é um tema ainda polêmico, em aberto. Tá bom? Agora, novo mesmo é o teor do parágrafo único. Vamos ver aqui. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, a atuação aqui de ofício, mais do que justificada, estaria atuando aqui como um tutor, como um fiscal do direito fundamental à liberdade de locomoção. Agora, 2 pontos polêmicos. Primeiro, qual é o órgão do judiciário que deve rever a cada 90 dias a manutenção da preventiva? O STF entende que é o órgão que decretou a preventiva, independente se os autos estão nesse órgão ou não. Exemplo, quem foi que decretou? Juiz de primeiro grau. Os autos estão aonde? No tribunal, TJ ou TRF, em grau recursal. Quem é que tem que rever se vai manter a preventiva ou não a cada 90 dias? Juiz de primeiro grau. Foi ele quem proferiu a decisão de preventiva. No ponto polêmico, o que vai ocorrer se o órgão acaba não revendo a preventiva no prazo de 90 dias? O STF entende que não há que se falar em uma soltura imediata e obrigatória do agente. Não é efeito automático, efeito obrigatório da não revisão da preventiva a cada 90 dias a liberdade do agente. O STF vai entender que cabe àquele órgão jurisdicional avaliar circunstâncias do caso concreto, para definir, então, que se o atraso está justificado, se há ou não um motivo cautelar para manter o agente preso. Não há, portanto, uma regra em abstrato, a priori, de intimão, que determine sempre a soltura do agente se o judiciário acaba não revendo a manutenção da preventiva a cada 90 dias. Tá bom? Dito isso, concluímos o estudo da preventiva. E aí eu volto um pouquinho no código para iniciarmos, no final deste bloco aqui, o estudo da prisão em flagrante. Bom, primeiro, um breve conceito. O que é a prisão em flagrante? É espécie de prisão cautelar que dispensa ordem judicial, eis que realizada em situações evidentes, vírgula, manifestas. Então, vamos ver aqui esse conceito
Primeiro, é espécie de prisão cautelar. Integra o gênero prisão cautelar. Há quem entenda, doutrina, que o flagrante não é mais, desde 2011, por força de uma reforma promovida pela Lei 12.403, o flagrante não seria uma prisão cautelar. Ela seria uma prisão pré-cautelar ou preparatória da preventiva. Por quê? Só para quem entenda, vou dar um salto aqui no código. Há quem afirme que, uma vez realizada a prisão em flagrante, ela é informada ao juiz, e se o juiz entende que há motivo cautelar para manter o indivíduo preso, o juiz vai converter o flagrante em preventiva, conforme prevê aí o artigo 310, inciso 2 do Código. Tá? Então, há quem entenda que, como o flagrante vai ter uma duração aí muito curta, muito exígua, seria, então, uma prisão pré-cautelar ou preparatória da preventiva. No entanto, é ainda hoje um entendimento minoritário. A maioria vai reconhecer que a prisão em flagrante é espécie do gênero prisão cautelar. Agora, diferente da temporária e da preventiva, ela é a única espécie que vai dispensar ordem judicial. Percebam, não há uma atuação do juiz a priori. Não há uma atuação do juiz para permitir a prisão do agente. E isso por quê? Porque a ideia do flagrante, flagrante em bom português, significa o quê? Tudo aquilo que queima, que ferve, que arde. Portanto, tudo aquilo que é evidente, que salta aos olhos, que é facilmente perceptível. Então, não haveria o porquê se recorrer a um juiz para que se torne possível a prisão em flagrante. Vamos ver até aqui, já no primeiro artigo, que cabe o flagrante por qualquer pessoa do povo. São, de fato, situações evidentes, manifestas. Tá bom? E aí, então, só para apontar também requisitos dessa prisão cautelar, né? O periculum libertatis é presumido. Aqui, sim, pela situação de evidência, portanto, até pela situação de urgência. Se não ocorrer a prisão do agente naquele momento, o que vai ocorrer, o que deve ocorrer, é ele fugir do local, não se encontrar, e isso dificultar a persecução penal, a sua identificação, qualificação, e aí também, eventualmente, um futuro cumprimento da pena. Tá bom? Então, periculum libertatis é aqui presumido. O fumus commissus delicti, para a maioria, significa uma mera aparência de tipicidade formal da conduta. Repito, mera aparência de tipicidade formal da conduta. Até porque, repito, e vamos ver isso no início do próximo bloco, o qualquer do povo pode prender em flagrante, sim. E aí, não se impõe que o qualquer do povo avalie tipicidade material e licitude de culpabilidade. Basta avaliar uma tipicidade formal, a adequação do fato a uma norma, a um tipo penal, e é um exame superficial, é uma mera aparência de tipicidade formal. Não se impõe um exame aprofundado. Isso vale para o qualquer do povo, conforme entendimento da maioria. Isso vale também para delegados,
no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, eles vão avaliar somente a tipicidade formal, assim entende, repito, a maioria da doutrina. Então, a matéria de tipicidade material, exemplo, princípio de insignificância, a ilicitude e a culpabilidade vão ser avaliadas, essas matérias, pelo Ministério Público e pelo juiz. E aí eu toco no ponto final aqui do bloco. Não há no flagrante uma atuação do juiz a priori, mas há uma atuação a posteriori. Ele é comunicado a respeito da prisão em flagrante, vai realizar uma audiência e custódia, vai ouvir o preso e vai deliberar se solta o agente ou mantém preso a título de preventivo. E aí, tudo isso vamos ver no nosso próximo bloco.